Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso 13º dia do nosso devocional Uma Vida com Propósito para o que estou na Terra, do Rick Warren. E eu queria falar para você que hoje a mensagem está muito linda, a adoração que agrada a Deus. Mas antes da gente entrar nesse tema, queria já te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos dessa sequência que estamos fazendo. Estamos no 13º dia, mas são 40 dias e já tem mais 12 mensagens para você assistir, caso você tenha acabado de chegar aqui nesse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo completo, né, já clica no link da descrição e volta lá para o primeiro dia para você acompanhar toda essa sequência de mensagens. E vamos então para a nossa palavra de hoje, a adoração que agrada a Deus. A primeira passagem que ele já deixa aqui é Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Deus quer a gente por inteiro, né? Ele quer que a gente ame Ele de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as nossas forças, né? Então que a gente se entregue verdadeiramente por inteiro a Ele. E aqui, né, ele fala, né? Ele não tá interessado num comprometimento tímido, numa obediência parcial e nas sobras do seu tempo e do seu dinheiro. Ele deseja uma total devoção a ele, né? E não apenas migalhas da nossa vida. E aqui ele fala, né, que o quanto é importante, onde você adora, né, na verdade, não é tão importante, e sim como e quanto você o adora. E ele vai dar aqui 4 características baseadas nesse versículo que a gente acabou de ler, de uma adoração que agrada a Deus. E o primeiro ponto aqui é: Deus se agrada quando a nossa adoração é em verdade. Nossa adoração é de acordo com a verdade. E a gente fala, né, muitas pessoas frequentemente costumam descrever a Deus assim: gosto de pensar em Deus como. E na verdade não. Pra gente entender como Deus é, a gente tem que ler a Bíblia, né? Que ali tá todo o manual para nossa vida, todo o nosso conhecimento. A gente já falou aqui que Deus se revela a nós através da palavra, Deus revela a verdade a nós através da palavra. E essa palavra é a verdade. Então, Ele quer que nós adoramos Ele em verdade. Então, o que significa isso? Que a gente o adore de acordo com a palavra que Ele deixou pra gente, né? A adoração deve ser baseada na verdade das Escrituras. E o segundo ponto aqui é que ele se agrada com a nossa adoração sincera, né? Quando ele fala lá que ele quer que nós o adoramos em espírito, né? Significa que o nosso espírito tem que estar se comunicando com o Espírito Santo, né? Deus fez um espírito para cada um de nós. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, a adoração sincera seria quando o nosso espírito se comunica com o Espírito Santo. E a adoração realmente é isso, nada mais é que nosso espírito reagindo ao Espírito Santo, né? Então, por isso que a adoração deve ser genuína e sincera. Ela tem que partir do nosso espírito, do nosso mais íntimo. E lá em 1 Samuel 16:7 vai dizer: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, apesar de muitas pessoas terem uma adoração que aparentemente é uma adoração que agrada a Deus, só Deus vai saber se aquela adoração está saindo lá do coração daquela pessoa, se ela está adorando de forma sincera, se ela está adorando em espírito. E Deus nos deu emoções, e quando nós adoramos, Ele quer que a gente adore com a intensidade, usando essas emoções que Ele deu para nós, né? E só a sinceridade, só uma adoração sincera não é o suficiente. Por isso que Ele quer que nós adoramos em espírito e em verdade. Então tem que ter tanto a nossa emoção, porque nós podemos estar adorando sinceramente, mas de forma errada. Nós possamos estar adorando de todo o coração, mas de forma que não está de acordo com as Escrituras. Então, por isso que tem que ser de forma sincera e de forma verdadeira, conforme a verdade de Cristo, conforme a verdade de Deus, conforme o que está nas Escrituras. Por isso que nós usamos coração e mente, né? O emocional e o doutrinário, né? Tem a parte da nossa mente, das emoções, mas também tem a parte
Desculpa, tem a parte das nossas mentes, né, que são a parte ali da verdade da palavra, e tem a parte da emoção, que é o nosso espírito. E o melhor, a gente falou, né, algum capítulo passado sobre os estilos de adoração, né, que não existe um estilo cristão, existe o estilo de cada um. O que tem que ser é uma letra cristã, quando a gente estiver louvando, né, e aqui ele fala um pouquinho sobre isso, né. O melhor estilo de se adorar é aquele que genuinamente representa o amor de Deus, com base na formação e na personalidade que ele nos deu, né. Tem vários tipos de adoração. Cada pessoa vai conseguir ter essa sinceridade, essa verdade com Deus de formas diferentes, porque Deus nos deu personalidades diferentes, né? E aqui ele fala, né, que os cristãos têm utilizado os caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus. Tem pessoas que costumam ter essa intimidade maior com Deus ao ar livre, tem pessoas que estudando, tem pessoas que cantando, lendo, praticando atividades, dançando, enfim. E ele fala aqui que o Gary, deixa eu ver aqui o sobrenome dele, Gary Thomas, né, no livro que ele fez, né, Os Caminhos Sagrados, ele identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus, né? Ele fez um estudo com várias pessoas e ele identificou essas 9 maneiras. E ele fala aqui que tem as pessoas que são naturalistas, que são motivadas a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais, elas sentem a presença de Deus quando ela está na natureza. Tem os sensitivos, que amam a Deus com os sentidos, né, que apreciam belos cultos de adoração, que envolve visão, paladar, aroma, toque, não apenas a audição. Eles exploram, né, todas essas sensações que Deus proporcionou a gente. Tem os tradicionalistas, que aproximam mais de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Tem as setas, que preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade, mais no secreto, mais no oculto. Tem os ativistas, que amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Eles estão sempre em busca de atividades a serem realizadas. Tem os misericordiosos, que amam a Deus demonstrando o seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Tem os entusiastas, que amam a Deus com celebrações, são aqueles que gostam mais de festas, de celebrações maiores, que envolvem mais pessoas. Os contemplativos, que amam a Deus por meio da adoração, que contemplam a Deus o adorando. E os intelectuais, que amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente, que eu acredito que estejam aí nessa parte os teólogos, os historiadores, enfim, que cada um sente essa aproximação de Deus de acordo com o que envolve a personalidade deles, né? Então a gente tem várias formas de adorar a Deus e cada um vai adorar da sua maneira, de acordo com a sua personalidade. A forma com que eu sinto Deus na minha vida pode ser diferente da forma com que você sente, porque a sua personalidade é diferente da minha. E aqui ele fala, né, que uma coisa é certa: Deus não se agrada quando a gente tenta adorá-lo da forma com que ele não quis que a gente fosse. A gente falou também já sobre personalidade, né? E Deus fez uma personalidade para cada um. Então ele quer que nós o adoremos de acordo com o que ele criou para nós. Ele me fez de um jeito, ele fez você de outro jeito. Então eu vou adorá-lo de um jeito, de acordo com a minha personalidade, e você vai adorar do seu jeito. O que não pode acontecer é que eu queira adorar da mesma forma que você, visto que a sua personalidade é diferente da minha. Ou que você queira adorar da mesma forma que eu, visto que a sua personalidade é diferente da minha. A gente tem que adorar ele em espírito e em verdade, de acordo com a nossa essência. E aqui ele fala que Deus se agrada, né, o terceiro ponto da nossa adoração meditativa. Outra passagem diz: ame o Senhor, né? Que a gente falou, né? Em verdade, em espírito e de todo o seu entendimento. Ou seja, Deus não se agrada de adorações. Ele deu um exemplo aqui da gente entoar canções só pensando naquela letra, só repetindo palavras ou numa oração repetitiva.
e decorada, ele quer que a gente realmente entenda o que a gente está cantando, o que a gente está louvando, o que a gente está orando. Ele fala, né, que ele não quer preces superficiais, nem cantorias indiferentes. Ou exclamações corriqueiras. Você deve envolver a sua mente tem que estar de todo entendimento naquilo que você está falando, naquilo que você está orando, naquilo que você está cantando. A gente tem que envolver a nossa mente quando a gente estiver realmente ali adorando. E ele fala também que a gente precisa, né, além de envolver a nossa mente, que o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor seja entendido por outras pessoas também não cristãs. Quando a gente está na nossa igreja e a gente está louvando a Deus de todo o nosso entendimento, nós precisamos também ter em mente que as outras pessoas não cristãs precisam entender o nosso louvor também. Só dei um outro exemplo aqui, né? E que a gente tem em mente isso. Não vir fazer preces repetidas, fazer orações repetidas, fazer louvores da boca para fora, e que a gente coloque a nossa mente nesses momentos de adoração e que a gente realmente entenda o que a gente está dizendo, professando e falando. E o último ponto aqui, né, é que Deus se agrada da nossa adoração, quando a nossa adoração é prática. Em Romanos 2:1 vai dizer: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Ele explica aqui, né, que em relação a esse corpo, que a gente dê os nossos corpos a Deus. Nessa terra, sem o nosso corpo, a gente não faz nada. Sem o nosso corpo, nós não existimos. Então, o que ele quis dizer quando ele fala: apelo que vocês deem os seus corpos a Deus? Nosso corpo é o que nos move nessa terra, né? O que é tudo que nós temos e que sem ele nada somos aqui terrenamente. Então o que ele está querendo dizer com isso é que você me dê tudo que você tem, o que te move, sabe? E Deus quer que a gente seja um sacrifício vivo. E o que significa isso? Que a gente seja um sacrifício vivo. Muitas das vezes, quando a gente fala em sacrifício, a gente pensa em morte, né? Como era lá no Antigo Testamento, que eles sacrificaram. Mas depois do sacrifício de Jesus por nós, ele quer que nós sejamos sacrifícios vivos. E o que isso significa? Que a gente viva para Cristo. E a verdadeira adoração, ela implica um custo, né? Nós sabemos que nós, como cristãos, temos que fazer renúncias diariamente. E em 2 Samuel 24:24, Davi vai dizer o seguinte: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Ou seja, se não te custa nada, não é um sacrifício. Então, como que a gente vai ser sacrifícios vivos se a gente não está renunciando coisas que nos custam terrenamente? Então, um dos custos também da adoração, quando a gente fala nessa questão do louvor, é o egocentrismo. Quando a gente está adorando, a gente não está adorando para eu aparecer, eu não estou louvando para que o outro escute a minha voz, eu não estou louvando para que o outro me veja louvando, eu não vou levantar minha mão para que o outro veja. A gente faz isso para que Deus seja a atenção e ele seja o foco da nossa adoração. Nós não temos que estar preocupados em dar um louvor, uma adoração para o que os outros estão pensando. Nós temos que dedicar esse louvor a Deus. A adoração é para ele, não para mim. Isso é muito importante da gente refletir. E a essência, né, da questão é a questão do coração, que é a frase que ele termina aqui, né? Ele dá um exemplo aqui de um pastor Matt Hidman, que era líder de adoração de uma igreja na Inglaterra, e ele fala, né, Deus, através do Espírito Santo, Deus falou com ele que a igreja dele não estava tendo uma verdadeira adoração naquele lugar. E ele fala que ele decidiu ensinar à igreja o verdadeiro significado de adoração. Que a adoração é mais do que uma música, é mais do que uma letra que a gente decorou, que o louvor é mais do que a gente repetir aquela letra, né, daquele louvor. A gente precisa realmente estar entendendo o que está sendo dito, né?
E ele proibiu por um período de tempo os louvores, né, esses mais conhecidos, de serem tocados na igreja. E o fim, né, a ideia central disso era fazer com que a igreja adorasse de outras formas, sim, tá repetindo coisas, adorassem do seu entendimento, né, envolvendo a mente no processo. E o fim desse período ele escreveu uma clássica canção, né, que a gente conhece aqui também, porque ela foi traduzida para nossa língua, mas é Heart of Worship, que é a essência da adoração. Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que pedes de mim. Te busca por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. Ou seja, que a gente entregue mais do que apenas uma canção, mas que a gente entregue uma verdadeira adoração que saia do nosso coração, que saia da nossa alma e que esteja a mente envolvida nesse processo. E aqui o tema para a nossa reflexão no dia de hoje. Deus me quer por inteiro, Ele quer sua alma, seu corpo, seu entendimento, sua mente, que você envolva tudo isso no processo da adoração, né? E o versículo para a gente memorizar é Marcos 12, 33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E a pergunta para a gente meditar nesse dia é: o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Reflita se sua adoração pública tem sido só para agradar aos outros e não a Deus. Se sua adoração pública tem sido para te engrandecer e não a Deus. Se tua adoração pública tem sido para falar mais sobre si, para sentir emoções para si e não para sentir a Deus. Que a gente reflita nesse dia de hoje sobre isso e que o que você fará a esse respeito para entregar uma verdadeira adoração a Deus, porque Ele sim que deve ser adorado. Então que a gente venha refletir nessa pergunta nesse dia, que a gente medite nesse versículo e que você tenha um dia abençoado por Deus e te espero aqui amanhã para a nossa próxima mensagem do nosso 14º dia. E se você sentir de enviar essa palavra para alguém que Deus toque no seu coração, que você envie e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, que esse é o único intuito de todos esses vídeos. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.